O que é necessário fazer para revalidar seu diploma de dentista brasileiro e se tornar um DMD ou um DDS? Eu sou o Arthur Ribeiro, aqui no canal My Way to USA, e hoje eu vou falar para vocês os pré-requisitos para se tornar um dentista lá nos Estados Unidos. Inicialmente, eu preciso ser aprovado no INBDE, que é o Integrated National Board Dental Examination. É uma prova que, para ser dentista nos Estados Unidos, sendo internacional ou sendo americano, você precisa ser aprovado nela. Inicialmente, quem cursa odontologia dentro do país, nos Estados Unidos mesmo, precisa fazer essa prova, geralmente no último ano da faculdade, antes de ser aprovado de colar o grau. Para dentista internacional, essa prova é exigida antes de começar o programa do Advanced Standing, que seriam uns 2 a 3 anos ali de curso da revalidação do diploma. O INBDE é um assunto muito longo e que eu ainda vou ter um vídeo falando especificamente dele, a minha preparação para o exame, tudo que eu estou fazendo para ser aprovado no Board Exam. Porém, antes de fazer o exame, o INBDE, eu tenho que comprovar para a junta que realiza o exame que eu tenho um curso equivalente ao deles de odontologia, ou seja, que eu sou dentista no meu país de origem. Para isso, o primeiro passo eu preciso criar meu DentPin, que é o meu código de dentista que vai me acompanhar a vida inteira nos Estados Unidos. Ponto. Isso eu crio no próprio site da ADA. Criado esse DentPin, eu vou precisar de uma certificação do meu diploma. E lá eles indicam 2 certificadoras e eu optei pela ECE, que eu observei também que é uma das mais aceitas pelas universidades, que posteriormente também eu vou precisar aplicar e vou precisar dessa mesma certificação para mostrar às universidades. Já que eu vou ter que fazer esse processo 2 vezes, eu escolhi aquela que é mais aceita, então optei pela ECE. Eu tive o custo de aproximadamente $305, $304 para realizar essa certificação. Para isso ser válido, eu preciso do meu diploma de graduação e do meu histórico da graduação, que eles sejam enviados diretamente pela universidade aqui no Brasil, ou que esteja no envelope lacrado da universidade, com o selo da universidade e a assinatura do responsável por cima, para comprovar que esse envelope não foi violado, que não houve adulteração no conteúdo ali do certificado, do diploma e do histórico escolar. Não é obrigatório, mas como eu já disse, lá no futuro, as universidades também exigem essa certificação. Em outras universidades você tem que apresentar currículo, análise de currículo, e não tem custo para fazer extra para poder fazer mais de uma certificação. Eu já fiz a minha certificação também do diploma de especialização em implantodontia. Isso não vale de nada, eles nem têm essa especialidade lá em implantodontia. Porém, na análise de currículo da universidade é um diferencial. Um dentista que é implantodontista no país, que sabe realizar implante, que tem experiência com isso, para a universidade conta. Mas para a realização do INBDE ou para a revalidação do diploma, isso não serve de nada. Porém, no meu caso, eu já enviei as 2 documentações. Diploma histórico de graduação e diploma e histórico da pós-graduação em implantodontia. E eu tive o custo de R$350 com esse envio, que foi retirado no meu consultório e enviado para a ECE. Então não está incluso esses R$350, eles não estão inclusos naquele valor que eu falei de $304, $305 lá, referente à certificação da documentação. Quero falar ainda também sobre a dificuldade que eu tive na minha universidade, na Universidade de Uberaba, quanto à formatação do envelope. Eles são bem específicos no site deles, quanto à formatação disso, quanto à segurança de não violação desse envelope. E eu tive que voltar na universidade por 3 vezes para eles fazerem da forma correta, de uma forma que eu não iria ter problema depois. E de fato eu tive sucesso nessa etapa. Eu já enviei minha documentação há 2 semanas e meia e nessa semana eu recebi o certificado, está tudo certinho já então com a minha documentação. A ECE, além da documentação que ela me enviou, física, ela também me enviou uma digital e ela envia também para JCND, que é a junta que organiza, que cria a prova do INBDE. Então, agora eu já posso entrar no site da ADA e realizar o pagamento da prova e
abrir as opções de agendamento. O valor da prova está hoje em $1.325 para a realização do INBDE. E esse valor não é reembolsável caso você perca algum prazo, caso você seja reprovado na prova, esse valor não tem retorno. Você terá que aplicar novamente e pagar novamente o processo. Assim que eu fizer o pagamento e a ADA conferir a documentação que a AC enviou para eles vão entrar em contato comigo através do meu e-mail, disponibilizando ali um link no site de uma Prometric, que são empresas que aplicam provas ao redor do mundo. No caso do INBDE, são várias opções de cidades, entretanto, dentro dos Estados Unidos. Então, eu vou precisar ir aos Estados Unidos para realizar essa prova. E, através desse link enviado pela ADA, eu posso fazer meu agendamento. A organização que aplica a prova do INBDE, eles não divulgam a sua nota. Em torno de 4 semanas, eles te mandam o resultado falando apenas se você foi aprovado ou não. Então, se Deus quiser, tudo dando certo, sendo aprovado, o meu próximo passo vai ser a realização da prova do TOEFL, que é uma prova de proficiência em inglês, que também todas as universidades exigem. No caso do TOEFL, ela não é uma prova que é aprovada ou não, diferente do INBDE. Ela é uma prova que te mostra uma nota, ela te dá uma nota, e houve várias alterações agora para 2026, a partir de fevereiro. Então, eu estava estudando já mais ou menos pela forma antiga, vou ter que me adaptar agora a 2026 para a realização. Embora eu só vá fazer isso depois de finalizado aqui todo o processo com a INBDE, e talvez até mais próximo da minha obtenção do visto e da mudança para os Estados Unidos. Porque eu não disse lá antes, mas o INBDE é uma prova que não tem validade. Uma vez aprovado, você não precisa repetir essa prova, nunca mais. O TOEFL não, ele tem uma validade de 2 anos. Então, se eu fizer o TOEFL agora, e por acaso eu perder esse prazo, não tiver algum atraso no meu processo, eu vou precisar repetir o exame do TOEFL. Por isso, inclusive, dá prioridade de ser a prova do board, né, do Dental Examination, porque ela não tem validade. Então, uma vez que você assegurou ali sua aprovação, é para o resto da vida. Eu também vou gravar um vídeo específico sobre o TOEFL, não sei quando ainda, porque essa, como eu já disse, vai ser uma etapa mais próxima da mudança para os Estados Unidos, mais próxima da aplicação para as universidades. Esqueci de mencionar o valor do TOEFL. O valor são $245 agora em 2026. E essa prova do TOEFL é diferente do INBDE. Você pode fazer aqui no Brasil mesmo, inclusive na sua própria casa, se você tiver os recursos que eles exigem, o computador, o processador, uma webcam, compatível com o exigido pela aplicadora do exame. Sendo aprovado então no INBDE, tirando uma boa nota no TOEFL, a próxima etapa é a aplicação às universidades. Então, eu já estou olhando algumas universidades em relação à quantidade de vagas, ao programa que eles oferecem, ao valor anual pago para cada universidade. Estou estudando isso para quando chegar a época eu já saber mais ou menos ali as universidades que eu vou aplicar. E só lembrando, não é uma prova de vestibular. Elas são aplicações em que a universidade ela vai selecionar o candidato. Eles vão avaliar o INBDE, que mesmo sendo uma prova de passou ou não passou, eles vão ver o tempo que você foi aprovado, a quantidade de vezes que você tentou realizar o exame, a quantidade de tempo que você se formou até você realizar o exame. Então, são todos fatores que eles podem levar em consideração. Eles vão avaliar a sua nota no TOEFL, então eles querem um aluno que compreenda bem e que saiba se comunicar bem no idioma em que o curso é ministrado. Então, o TOEFL tem áreas de escrita, de leitura, de escuta e de fala. Eles avaliam a nota geral e avaliam também a nota em cada uma dessas sessões. Quanto maior a nota, melhor sua chance de ser chamado pela universidade. Além disso, análise de currículo. Então, o seu histórico curricular, o tempo que você tem de formado, a sua experiência clínica, cursos que você realizou, tudo isso vai levar em consideração ali na somatória de pontos para você ser chamado ou não. Além da experiência clínica minha, que seria no caso aqui no Brasil, há quase 18 anos, uma coisa que eles levam muito em consideração,
seria uma experiência americana. Então, você ter acompanhado algum dentista americano por algum período, que sejam 2 semanas, ou que você tenha trabalhado como dental assistant, que conheça o sistema, como funciona o sistema de uma clínica odontológica nos Estados Unidos, ou tenha feito algum voluntariado também na terra deles. Cartas de recomendação. Então, podem ser aproveitadas as mesmas cartas utilizadas no processo do EB2NW. Portanto, tem que ele adaptar alguma coisa a outra. Uma foi mais específica para imigração, a outra vai ser mais quanto à minha qualidade como aluno, como profissional. Então, no caso, eu peguei carta de dentistas que me indicam pacientes, peguei de professores de faculdade, do diretor do curso da minha universidade. No futuro, eu chamo essas mesmas pessoas e vou pedir para que eles, elaborem outra carta ali mais focada no processo educacional. Portanto, entretanto, posso usar a mesma estrutura, as mesmas pessoas, sem problema nenhum. Importantíssimo se eu conseguir também uma carta de recomendação de um dentista americano. Então, está nos meus planos, mais próximo, mais lá para frente, tentar fazer algum estágio, nem que seja as 2 semanas que eu falei, com um dentista, um DMD, um DDS, para que, além da experiência no currículo, ele possa também fornecer uma carta quanto à minha aptidão ali no tempo que eu estive com ele. Isso vai contar bastante na avaliação das universidades. Quase finalizando, a carta de motivação. Então, ali onde eu vou escrever, contar a minha trajetória, falar por que eu quero fazer esse curso, o que está me motivando nessa mudança, e por que eu mereço essa vaga, por que eu me interessei nessa universidade em específica. Então, quanto mais específica for a carta, quanto mais voltada para aquela vaga que você está se candidatando, melhor vai ser a sua chance. Esses são, então, os tópicos que as universidades vão avaliar antes de chamar o candidato para uma entrevista. Então, todas elas têm a entrevista com o aluno candidato, e algumas delas, se não a maioria, tem provas práticas também. Então, prova de fazer preparo, prova de fazer raspagem, para ver realmente se o aluno está condizendo com aquilo que ele está apresentando no currículo, no histórico dele. Entrando na universidade, o aluno vai ter que cursar, então, o DDS ou DMD, dependendo da universidade que ele foi aceito. E esse período, como eu já falei, varia de 2 a 3 anos e pouquinho, também de acordo com a universidade. E após a conclusão do curso, realização dos exames, é igual no Brasil. Você vai formar, tem que ver o estado, lá tem muito isso, cada estado tem uma regra, uma norma. Então, o estado que você vai querer atuar e ver se aquele estado exige provas como de legislação, prova jurídica, e depois você obter a sua licença para poder atuar naquele estado específico. Esse programa, Advanced Standing, ele te permite atuar em qualquer estado dos Estados Unidos. Você precisa somente depois ajustar essas questões particulares de cada estado. Ao contrário de outro programa que eu já falei, como cursar, por exemplo, uma pós-graduação, uma especialização, que são estados específicos que aceitam esse tipo de revalidação. Então, o Advanced Standing é o único que te dá acesso, direito a atender, a clinicar no país inteiro. Se você chegou até o final desse vídeo, te agradeço muito. Você pode ou estar só torcendo por mim, ou pode também estar interessado realmente nessa mudança, em se tornar um dentista lá nos Estados Unidos, com tudo que isso proporciona de bom, né? Um país de primeiro mundo, com qualidade de vida melhor, escolas melhores para os nossos filhos, com poder de compra muito maior. Então, espero que esse conteúdo possa estar agradando, e se você gostou, eu te peço encarecidamente que curta esse vídeo, que compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que acha que também possa ter esse interesse. Siga o canal, se inscreva no canal, e isso ajuda aí na movimentação em relação ao YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima semana.